Agora está gravando mesmo. Então, depois essa gravação aqui vai para o YouTube, para se alguém quiser ver de novo, tá? E para os outros colegas. Então, a gente vai ver o que a gente trabalhou no nosso segundo trimestre e no nosso primeiro. Essa semana que a gente está agora é a semana 26, tá? A Ana já tinha colocado. Semana 26. Essa semana vocês não têm. Quem está entrando novo vai colocando seu nome no chat, tá? A semana 26, então, vocês não têm tarefa de português, por quê? Porque tem essa aula aqui. Então, a tarefa é participar da aula, ou online aqui, ou depois assistindo no YouTube, certo? Tá, eu vou compartilhar agora. Agora, ó, era 5 minutos de tolerância, né? Então, já deu mais que isso. Então, eu vou compartilhar a tela, e no momento que, quando eu compartilhar a tela, eu não vou conseguindo mais ver vocês. Então, vocês conseguem perceber que, às vezes, eu tô virando pro lado, assim? Porque aqui eu coloquei o meu celular também conectado para eu poder ir vendo vocês, mesmo quando eu estiver apresentando. Por isso que às vezes eu vou ficar assim, mas não é porque eu sou louca, tá? É só por causa disso, certo? Então tá, agora eu vou compartilhar a tela. Peço, por favor, que cuidem o chat, tá? Certo, então. Primeiro, antes de começar mesmo, eu quero dizer uma coisa que serve para todos vocês, mas assim, o link das aulas, eles são disponibilizados apenas nos grupos das turmas. Então, só tem como gente de fora entrar nas nossas aulas se algum aluno compartilhar esse link com outras pessoas. Para poder que mais alunos acessassem as nossas aulas, a gente não colocou como uma aula privada, que só pudesse entrar com o e-mail educar. Então, também vai um pouco de cada um dos alunos saber que não pode sair compartilhando o link, tá? Então, já fica um recado. Então, nós vamos então para a nossa revisão do segundo trimestre, certo? Mas antes disso, a gente vai ver o que foi mesmo que a gente viu no nosso primeiro trimestre. Lá, desde a semana 6, a gente tá vendo que a gente aprende. Ó, entrou alguém. Deixa o chat aqui aberto. Tá. Então, nós estávamos vendo que, desde a semana 6, que a gente aprende a escrever em letra bastão ou em letra script, tá? Mas, desculpa, a gente aprende em letra bastão, que é a letra palito, que a gente chama, tá? Mas depois a gente precisa escolher dois tipos de letras, ou a letra script, que é a letra de computador, ou a letra cursiva, que é a letra emendada. Por que isso? Porque são os dois tipos de letras que fazem a diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula, certo? Vimos também os usos da letra maiúscula, que a gente usa quando vai começar uma frase, começando um parágrafo, em nome de pessoa, de cidade, estado, país, nome do nosso bairro, da nossa escola, o nome de algum filme ou de algum anime que a gente gosta. Então, tudo isso a gente usa sempre a letra maiúscula. E a letra maiúscula não é algo que a gente, assim, eu decido se eu quero usar ou não. São coisas que são obrigatórias. Tá? Então, é um uso obrigatório. Por isso que eu tenho sido tão incisiva de não tá usando, não tá usando. Porque não é escolha. Se não tá
com a letra maiúscula, aquilo está errado. Se vocês forem fazer um texto, alguma vez para participar de alguma seleção, para entrar em alguma escola, de algum emprego, de algum estágio, se não usar a letra maiúscula, está errado, tá? Nós vimos também os sinais de pontuação, tá? Nós vimos 4 deles só, que é o ponto final, o ponto de interrogação, de exclamação e a vírgula nas enumerações. A gente viu que o ponto final, a gente encerra frases comuns. Quando eu estou falando, a minha entonação já está mostrando se é uma frase comum, se é uma pergunta, se eu estou, meu Deus, se é uma surpresa. Mas quando eu estou escrevendo, eu não tenho esse recurso da fala. Por isso que é importante eu usar os pontos, tá? Então, o ponto de interrogação, então, eu uso para marcar as perguntas. A pessoa que está lendo o meu texto, a minha frase só serve, só vai saber que é uma pergunta se tiver o ponto de interrogação, tá? O ponto de exclamação eu vou usar quando eu quero expressar surpresa, medo, alegria, e a mesma coisa, quando eu vou usar uma fala comum, vamos ver só assim, vamos tentar deixar o chat um pouco livre, gente, para perguntas e nomes, tá? Não que vocês não possam ficar se dando bom dia, bom dia, bom dia, mas a gente já teve esse momento, tá? Então, e a vírgula nas enumerações, tá? Por que eu botei só nas enumerações? Porque o uso da vírgula tem vários, e tem alguns casos que são mais difíceis. O mais fácil é nas enumerações. O que significa isso? Quando eu estou dizendo várias coisas iguais, por exemplo, eu fui na feira e comprei abobrinha, berinjela, chuchu, tomate, alface e rúcula. Se eu quero separar esses elementos quando eu estou escrevendo, eu preciso colocar uma vírgula entre eles. Ou se eu disser, o livro é bom para quando se está em casa, na escola, no ônibus, eu preciso usar a vírgula para separar. Mas se eu uso o E, que nem eu usei ali, por exemplo, alface e rúcula, eu não uso a minha vírgula. Por quê? Porque o E já está separando eles. Então, eu não preciso de duas coisas separando. Então, se eu tenho o E, eu não tenho a vírgula, certo? A ordem alfabética, nós vimos também como que a gente pode organizar algumas palavras a partir da ordem e também sobre o uso do dicionário, que a gente usa tanto quando tem dúvida sobre o que significa uma palavra, como também quando a gente não sabe como se escreve essa palavra. Daí eu trouxe 2 exemplos, tá? O primeiro é com a minha própria letra. A primeira frase está escrito: a professora chegou na aula. E aqui está em letra cursiva, que é a letra emendada. Que tem o A, que é maiúsculo, ele é diferente. Eu vou botar um negocinho aqui para vocês. O A aqui, quando... Deixa eu ver se eu consigo um pouquinho maior. Aqui. O A aqui, ele é diferente, o maiúsculo e o minúsculo. Então, na letra cursiva, a gente tem essa diferença. Na letra script, que é a letra de computador, também tem a diferença entre a maiúscula e as minúsculas. Mas, além da diferença, a gente pode ver o tamanho. Ó. A letra maiúscula é sempre maior que as outras letras. Certo? Aqui nós temos uma frase com ponto final, e aqui, como diz, o aluno não conseguiu fazer o tema, é uma pergunta. Nos 2 casos, eu separei palavras, ó, chegou e conseguiu. Quando não cabe uma palavra na minha linha e eu vou separar, eu tenho que separar sempre por sílabas, tá? Então, aqui eu não poderia colocar CH, um traço e o E aqui, porque a sílaba é CHE. Aqui, a mesma forma, eu não poderia, por exemplo, colocar o S aqui junto, por quê? Porque senão eu não estaria respeitando as sílabas, tá? O último exemplo eu trouxe porque a grande maioria dos alunos de B30 ainda estão escrevendo em letra bastão. Mesmo que a prof diga, ó, já está na hora de passar para uma outra letra, alguns ainda estão. Mesmo quando eu estou na letra bastão, o uso da letra maiúscula ainda é obrigatório.
Então, eu preciso fazer, então, uma letra maior. Então, aqui a gente tem o um, que é no começo de frase, né? Um pai foi até a escola Dolores ontem, e no Dolores, porque é o nome da escola. Então, tanto os pontos quanto as letras maiúsculas são obrigatórias, seja em frase, em texto ou nas respostas das perguntas de vocês. E aqui eu trouxe uma página de um dicionário. Verbete, então, é o que tem o nome da palavra, as características dessa palavra e também o que significa, tá? Então, tudo isso aqui é um verbete. E o dicionário é sempre organizado em ordem alfabética. Então, aqui a gente começa com tatu, daí depois vem com A, ó, tatuado, tatuador, que a sexta letra é uma letra D. Aqui, quando a sexta letra for para a letra G, então ela tem que vir depois do tatuador. Por quê? O D e o G. Quem que vem primeiro no nosso alfabeto? O D. Então, tatuador precisa vir antes de tatuagem. A mesma coisa, tipo aqui, tatuar. A sexta letra é R. Então, ela não pode estar antes de tatuagem e nem antes de tatuador, porque sempre vai seguir a ordem do nosso alfabeto, tá? Então, antes de ir para o segundo trimestre, eu vou tirar aqui. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Eu acho que vocês não estão mais me vendo. Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre o primeiro trimestre ainda? Que queira ou colocar no chat, ou pode levantar a mãozinha ali e fazer a pergunta em áudio? Posso continuar, então? Perfeito. Tá, então tá, vamos continuar. Raí, tu quer falar alguma coisa? Não, baixou a mão. Então, vou continuar agora para o nosso segundo trimestre, tá? Vamos compartilhar de novo. Okay. Vocês já estão vendo, né? Então tá. O segundo trimestre, então, nós primeiro vencemos, já acabou o segundo trimestre, e a partir da semana 26 agora, já conta o terceiro trimestre, que também é o último. Então, quem não tá muito ligado até agora, já tá na hora, ó. Vamos lá. Então, a gente começou vendo interpretação de imagens, histórias em quadrinhos e tirinhas. Primeiro, qual é a diferença entre uma história em quadrinhos e uma tirinha? Uma tirinha é o que está aqui de exemplo para vocês, tá? Então, é quando só tem uma tirinha mesmo. Uma história em quadrinhos é uma história maior, tá? Então, sempre que a gente está fazendo uma interpretação de alguma imagem, uma história em quadrinhos, uma tirinha, em qualquer coisa, a gente tem que prestar muita atenção em todos os detalhes. Então, eu trouxe das tirinhas que foi ou na semana 14, 15, 16, alguma coisa ali, que muita gente teve dificuldade. Então, a gente vai vendo a primeira imagem, ó. O Cascão, ele tá segurando alguma coisa, tá segurando a perna. E nós temos um machucado no joelho dele, que tem tanto pelo desenho por uma marca aqui, quanto pelas estrelinhas saindo. E o Cascão tá chorando, então a gente consegue ver pelo rosto dele, pelas gotinhas de água. E o imagem. E o Cascão continuou berrando. No terceiro quadrinho, então, o Cebolinha tá chegando com uma maleta de médico. A gente acha o quê? Que o Cebolinha vai. Estão me escutando, gente? Ou caiu só pro Marcos ou para todo mundo? Tá. Voltou já? Tem alguém mais que não tá
Agora já estão me escutando. Certo. Então, vou voltar um pouquinho, tá? Então, nas imagens tem que prestar atenção em todos os elementos. O Cebolinha aqui, ele tá chegando com uma maleta de médico. O que a gente entende? Que ele vai ajudar o amigo dele, que tá ali com o joelho machucado. Só que o Cascão continua segurando o joelho, continua machucado. E o Cebolinha ajudou o amigo dele aqui? Era uma das perguntas. Se o machucado tá no joelho e o Cebolinha veio e tapou a boca do Cascão, ele não ajudou o amigo. Ele apenas tapou para o amigo não ficar berrando mais. Então, tudo isso que eu falei para vocês não está escrito em nada. Mas a gente podendo ver as imagens, a gente sabe. Então, a gente tem que prestar atenção em todos. A gente não pode olhar rapidinho e dizer, deu, eu entendi. Eu tenho que prestar atenção em todos os nossos detalhes, tá? Daí aqui a gente também viu a sequência lógica nas imagens. O que significa isso? Que a gente colocar... Isso, tem as expressões também dos personagens. Então, a gente colocar um texto em ordem a partir, um texto ou algumas imagens, uma tirinha, uma história em quadrinhos em ordem, a partir das imagens. E a gente precisa de muita atenção nesses momentos, porque a gente só pode saber o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que aconteceu no meio, se a gente olhar com atenção cada uma das imagens. Então, no caso de uma das atividades que tinha a tirinha da Magali cantando. Uma das imagens é a Magali comendo tomates. Como que ela pode estar comendo tomates se ela ainda não tem os tomates? Então, uma outra era ela cantando e era outra alguém jogando o tomate nela. Então, olhando as imagens, eu só posso comer o tomate depois que alguém jogou o tomate em mim. Alguém só vai estar jogando o tomate em mim porque eu fiz alguma coisa. No caso ali, ela achou que estava cantando bem e estava cantando mal. Então, aí eu tenho que sempre saber o que precisa ter acontecido antes para aquilo tá. Então, agora, por exemplo, para vocês estarem aqui conectados, vocês precisaram ter o link, ter o aplicativo, ou ter um local, um celular. Então, sempre tem alguma coisa que precisa antes da outra. E isso agora a gente está usando só as imagens, mas depois a gente vai começar a fazer organização de textos também. Porque quando a gente vai ter as partes do texto, a gente também vai saber o que tem que ter acontecido antes. Aqui eu trouxe 4 imagens, então. A primeira é de uma menina lavando um cachorro. Aqui de baixo é um cachorro passeando no pátio. A terceira imagem aqui é um cachorro bem limpinho, e a gente consegue ver pelos risquinhos que tem em volta dele, e porque ele tá com um lacinho no pescoço. E aqui é um cachorro que tá numa poça de lama ficando todo sujo. Se a gente tivesse que organizar esse texto agora, essa sequência de imagens agora, por exemplo, eu poderia começar, vocês acham, pelo cachorro todo sujo? Poderia ser o meu primeiro quadrinho? O que vocês acham? Podem escrever no chat ou ligar o microfone. Não. Por quê? Porque eu não posso começar algo, tá, mas como que ele se sujou? Tipo assim, ele caiu do céu e caiu, o que aconteceu com ele? Não, vou brincar. Então, a gente já sabe que esse não pode ser o nosso primeiro quadrinho. A gente tem que ver o porquê que ele se sujou. Então, a gente tem uma das imagens que é ele passeando no pátio. Então, alguém está com o áudio ligado que tá dando interferência. Então, a gente já sabe, então, que o nosso número 1 tem que ser esse aqui de baixo. Então, ó, vai aparecer o número 1. Agora, depois que ele está passeando no pátio, daí sim ele pode ter se sujado. Então, o número 2 é o ele todo sujo. Agora, a gente ficou com 2. Para ele estar limpinho, o que ele precisa ter feito antes? Tomado banho. Tomado banho. Então, o nosso 3 é o do banho.
E o nosso 4 é ele limpinho. Então, aqui a gente organizou uma sequência de imagens, que é fácil, não tem tanta dificuldade, e a gente poderia, inclusive, criar um texto baseado nisso. Daí nós vimos linguagem verbal e não verbal. Toda vez que a gente fala, pensa, escreve, a gente usa algum tipo de linguagem. E aí pode ser de dois tipos. A linguagem verbal, quando a gente usa palavras, ou como eu estou agora falando, ou escrito, para se comunicar. Então, sempre que tem palavras, é linguagem verbal. Quando a gente não usa palavras, então só tem imagens, figuras, algum símbolo, alguma pintura, algum gesto, é uma linguagem não verbal. Então, não tem palavra, é não verbal. Tem palavra, é uma linguagem verbal. Daí eu coloquei aqui embaixo 3 exemplos. O primeiro é só um símbolo que a gente sabe o que significa, que não pode fumar, proibido fumar. Mas não está escrito nadinha. Mas todo mundo que olhar isso vai entender. Então, ele é um tipo de linguagem não verbal, não tem nada escrito. Aqui na outra ponta, a gente só tem escrito proibido fumar. Então, ele é uma linguagem verbal. Por quê? Porque só tem coisas escritas. No meio, nós temos uma placa que é bem comum, que tem as duas coisas. Tem tanto escrito proibido fumar neste local, e também tem o nosso símbolo. A maioria das placas, histórias em quadrinhos, hoje em dia, usam as duas formas, linguagem verbal e não verbal. E a gente pode chamar, por exemplo, de linguagem mista, que tem os dois, tá? Então, se a gente vai pegar um gibi da Turma da Mônica, assim, se for pensar a história como um todo, ela sempre tem as duas coisas, porque vai ter as expressões, tem as imagens e também tem as falas. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Que eu vou ler o que está escrito, porque na imagem não ficou muito bem. Tá o Cebolinha chegando, escrito, ai, ai, que partida, porque ele troca o R pelo L, né? E aí, mas mesmo que ele não tivesse escrito isso, a gente já conseguiria saber que ele está chegando de alguma partida, porque ele está segurando uma bola e ele está vindo em direção. Ele está com uma carinha de cansado aqui. E a Mônica tá bem de boa, sentadinha, relaxando. Daí ele fala, deu para cansar, ufa. E olha onde tá indo a mão dele. E olha onde tá a mão da Mônica. Então a gente já consegue ver mais ou menos o que será que vai acontecer. E aí a mão deles se toca, tá? E aí, aqui, a gente não tem nada escrito. O quarto quadrinho, a gente mostra o quê? Tem os símbolozinhos aqui, como se eles tivessem tirado a mão muito rápido, tipo assim, meu Deus. E eles estão com umas caras bem assustadas, então eles não achavam, não queriam que as mãos se tocassem. E o último quadrinho é que. Então, eles aqui, o que aconteceu? Aqui nós temos as falas, mas nessa tirinha, nesse quadrinho aqui, se a gente tirasse as falas, tá? Se a gente tirasse primeiro do ai, ai, que partida, se a gente tirasse o deu para cansar, o ufa e o último, mesmo assim a gente entenderia o que aconteceu olhando só as imagens. Ele chegou cansado, foi meio que se escorar para o lado assim e tocou na mão da Mônica e eles ficaram muito envergonhados. Não queriam que aquilo acontecesse. Aqui, quero que vocês coloquem no chat para mim qual dos quadrinhos que tem linguagem não verbal. Não verbal. Não tem palavras, só tem imagens. Nós temos o quadrinho 1, 2, o 3, 4 e 5. Qual deles que só tem linguagem não verbal? O 3 e o 4. O 3 e o 4. 3 e 4. 3 e 4, isso mesmo. Por que o 5 não? Exato. Ó, por que o 5 não, gente? Ó, porque o 5 ele tá escrito aqui, ó. Então, ele também tem linguagem verbal. Então, a gente sabe. Todo mundo acertando, hein? Tá muito fácil, tem que aumentar o nível de dificuldade para vocês.
Muito bem. Então, tem palavras, linguagem verbal. Não tem palavras, linguagem não verbal. Facilzinho, né? Daí, o último elemento que a gente viu agora são a narrativa, o que é uma narrativa e o que compõe, quais são os elementos que compõem uma narrativa. Narrativa é tudo aquilo que a gente conta um ou mais fatos. A gente está contando alguma história. Eles podem ser contos de fada, pode ser um livro, um romance, pode ser uma novela, pode ser uma crônica, uma lenda, uma fábula. Tem várias formas de contar alguma história. Mas toda história tem alguns elementos. Uma fanfic, isso mesmo. O primeiro elemento que tem que ter, esses elementos não são assim, quem sabe tenha, não. Tem que ter. É um enredo. O que é o enredo? É o que vai ser narrado. É a história. E quase sempre tem como base um conflito. O que aconteceu? Para eu poder contar alguma história, tem que ter acontecido algo. Eu não vou contar uma história que eu fiquei o dia inteiro deitado na minha cama. Isso não é uma história. Né? Porque precisa acontecer algo em alguma história. A segunda coisa que tem que ter é o tempo. O tempo é quando que aconteceu isso. Foi no passado? Foi no presente? Foi no futuro? Foi há 2 anos atrás? Foi há muito tempo atrás? Então, quando que isso aconteceu? O outro é o espaço, que vê onde aconteceu. Foi numa casa, foi numa escola, foi numa fazenda. Onde que aconteceu? Foi numa cidade grande? O outro são os personagens. Personagens é aqueles que estão participando da nossa história. E a gente pode ter o protagonista, que é o personagem principal, ou os protagonistas, quando é mais de um. A gente tem o antagonista, que é o que vai contrário ao nosso protagonista. O que a gente chama de vilão da história. Então, o que vai contra o nosso protagonista é o nosso antagonista. E aí a gente tem as outras pessoas, que é o tio, a tia, o vizinho, o cara que tá andando na rua, que são os personagens secundários, tá? Então nós temos o protagonista, o antagonista e os secundários. E por último, nós temos o narrador, que é quem está contando a nossa história. Que ele pode ser ou um narrador personagem, quando eu estou fazendo parte. Então eu posso contar alguma história, por exemplo, da minha ida até a escola ontem, que a gente foi entregar o material impresso. Eu vou dizer assim, eu estava saindo de casa, estava um dia muito bonito e o meu pneu furou. Então, eu estou contando alguma história que faz parte, que eu estou fazendo parte, ou alguém que passou, que tem relação comigo. Daí é um narrador personagem. Ou pode ser um narrador observador, que está contando uma história de outra pessoa. Então, poderia dizer, a menina estava muito cansada de ter que estudar todos os dias. Então eu estou contando uma história que aconteceu com outra pessoa. É o que é mais comum nos contos de fadas, nas fábulas, nos livros, é contar uma outra história. Então, é um narrador observador. Daí, para a gente testar, eu trouxe para a gente pensar um pouco no que é no Conto de Fadas Cinderela, que eu pensei que poderiam quase todo mundo saber. O que Não precisa compartilhar nada pelo chat, tá, gente? Então, vamos ver as partes do Conto de Fadas da Cinderela. Alguém pode me dizer o que acontece bem rapidinho na Conto de Fadas da Cinderela? Alguém? Eu. Vai, então. No conflito do conto de fadas da Cinderela, ela tenta daí sair com o príncipe, só que não dá, que a madrasta dela não deixa. Daí ela acaba conseguindo daí conhecer a fada madrinha dela e consegue dançar com o príncipe. Perfeito, Miguel. Perfeito. Então, nós temos o nosso enredo, que é o quê? A Cinderela está sendo maltratada pela madrasta. Lá no final, ela consegue ir no baile e se casa com o príncipe. Mas a gente tem o nosso conflito,
que é a Cinderela quer ir no baile, a madrasta não deixa, ela não tem esse vestido. E aí ela tá presa, a fada madrinha chega, transforma tudo e ela consegue ir. Tem alguém com um áudio ligado, gente? Qual é o nosso espaço e tempo? Aonde que se passa essa nossa história? Alguém? Não? Então eu vou. Ele se passa na casa, no palácio, no pátio, né, onde a fada madrinha transforma os animais, no pátio do palácio. E quando que se passa? Será que poderia ter se passado hoje aquilo? Essa história? Ou se passou no passado, que daí diz, era uma vez. Ou será que vai ser no futuro? Então, mesmo que não esteja escrito na história, a gente sabe que é o passado. Narrador. Isso. Narrador. O que que acontece? É alguém, eu tô contando algo que, tipo, eu sou a Cinderela linda aqui de vestido azul, ou alguém tá contando ou contou alguma história que aconteceu com outra pessoa? O que vocês acham? Com outra pessoa. Então, quando é com outra pessoa, é o narrador observador. Seria um narrador personagem se estivesse contando algo que aconteceu comigo, com a minha tia, com a minha avó e eu estivesse participando. Os personagens, então. Protagonista. Tem a Cinderela e o príncipe. Eu já não sei se o príncipe é tão personagem principal, porque ele aparece só lá no final. Mas dizem as pessoas que sim. Os antagonistas. Eu acho que não, porque ele não é. Viu? Ó, tem outro aí que concorda comigo. Quem é que vai contra a Cinderela? Quem são os nossos antagonistas, os nossos vilões aqui? São as irmãs A dela e a madrasta e a dela. madrasta. Isso mesmo. Então, a madrasta e as filhas da madrasta, né? E aí os secundários são os outros, né? Rei, fada, mensageiro, os próprios animais que são transformados. Então, aqui a gente conseguiu ver todos os elementos num texto que é bem fácil, né? Então, até esse ponto agora foi aonde a gente foi. Então, vocês viram tiveram que relacionar quais são os elementos, tiveram que, num texto chamado na escola, ver quem eram os personagens, quando que acontecia. Fizeram o texto agora na atividade 25, espero que tenham feito, que era para ver a história de vocês, quem eram os personagens, onde que iria acontecer. Tem alguém com a áudio ligado, gente? Se puder desligar. Então, no terceiro trimestre, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar trabalhando com a narrativa, tá? E também com sequências lógicas, que é aquilo que eu falei para vocês. Se eu embaralhasse um texto, mesmo assim eu conseguiria ver qual é o início, qual é o meio e qual é o fim, porque todo texto precisa ter início, meio e fim. Trabalhando com fábulas, contos de fadas e outros tipos de texto. Tem alguém que está com o áudio ligado, gente. Confira todo mundo aí se está com áudio. Então, também vamos trabalhar sobre linguagem formal e informal, tá? Que formal a gente vai ver que é quando eu falo bem direitinho, certinho, e informal é quando eu uso gírias, abreviaturas. Eu acho que os áudios já foram desligados. Não tá, para mim não está dando mais interferência. A gente vai ter, a partir da semana 31, o projeto Adote um Escritor, que todo ano tem, cada grupo de séries ganha, né, um escritor para trabalhar algum livro dele. Nós vamos trabalhar com o escritor Antônio Ximenek, que é o que tem essa imagem para vocês, e a gente vai trabalhar com um livro dele que são contos de terror, que são maravilhosos. Eu, normalmente, quem já me conhece há mais tempo, que não são muito mais, eu odeio coisa de terror, filme de terror, história de terror, tudo que é de terror, que é de suspense. Mas esses contos que a gente vai trabalhar são muito legais, tá?
Então, vai ser um projeto bem bacana, e aí depois a gente vai ver se vai... Provavelmente não vai estar presencial ainda, mas a gente vai ver se o escritor vai na escola, se ele participa de alguma chamada com a gente, se ele manda um vídeo para vocês, como que vai ser. Vamos trabalhar com poemas e muito mais. E aí, para encerrar, porque eu não poderia deixar de falar isso, porque eu digo para vocês em toda a correção, quando eu vejo, eu digo. Tem alguns pontos que são importantes sempre, que é o seguinte, regularidade na entrega. Então, vocês têm que, não adianta deixar as 15 atividades para entregar no último dia. Vocês têm que ir fazendo atividade da semana, 26, vocês vão fazer semana 26, 27, para não ficar. Se vocês estivessem presencial, vocês teriam 4 horas de estudo por dia. Então, se vocês estudarem um pouquinho a cada dia, vocês conseguem fazer as atividades da semana. E atividades completas. Não adianta entregar uma atividade que de 5 questões, as 5 estão em brancos, ou só fez uma. Então, tem que pedir ajuda. Vocês têm o WhatsApp dos professores, quem tem internet pode entrar em contato, não tem por que entregar em branco. Ortografia. É como se escreve as palavras. Muitas vezes está escrito certo na questão ou no texto, na hora de escrever, vocês estão escrevendo errado. Tem dúvida como se escreve? Procura no dicionário, digita no Google para ver como que se escreve. Letra do aluno. Não adianta entregar atividade com a letra da mãe, com a letra da tia, do tio, da avó, do gato, do irmão, porque os professores sabem quando é a letra de vocês, porque nós temos 25 atividades já. Então, é obrigatório que é o aluno que faça a atividade e com sua letra. Além disso, tá dizendo assim, a letra do gato, vai que o gato sabe, vai que ele consegue. Legível e forte. O que significa? Que é uma letra que o professor tem que conseguir ler e tem que ser forte. Quer dizer, que é caneta azul, preta ou lápis bem forte. Maiúscula e pontuação. A gente já viu que são elementos obrigatórios. Não tem, tá errado. Ler com atenção nas interpretações. Muitas vezes as perguntas estão bem claras, só que se lê uma vez rápido e deu. Tem que ler uma vez, tem que ler 2, tem que ler 3. Chegou em algum momento, não entendeu mais, pede ajuda. Mas muitas vezes as perguntas chegam sem vocês terem lido as coisas. Organização, então tem que ter o material organizado, e também precisa ler bastante. Então, isso é algo fundamental. Eu posso ler pelas redes sociais, eu posso procurar uma reportagem, vocês têm os livros didáticos em casa, tá? Então, vocês podem ler essas atividades, os livros, então vocês podem ir lendo cada vez mais, certo? Então, agora, nós vamos para as dúvidas, que na verdade já é 10h50, mas a gente começou um pouquinho depois, e eu vou tirar a minha tela primeiro, para poder ver vocês. Não estão mais vendo, né? Agora eu estou vendo todos vocês. Que coisa que virou esse chat, né? Então, quem já tem que, fechamos 10h50, é o tempo que a nossa aula teria. Quem tem alguma dúvida, pode ficar um pouco mais. Quem não tem dúvida, eu agradeço muito a presença, nós somos 48 agora, tá? Então, quem tem algum compromisso, não vai ter mais internet, mais alguma coisa, já pode ir saindo. Quem tem dúvida, ou pede para falar pelo chat, ou levanta a mãozinha, porque senão vai ser todo mundo falando e não vai se entender. Mas, e para quem for embora, já fica o meu beijinho, tá? Então, vamos